Em 2012, eu comecei uma série no YouTube, né? Na verdade, eu comecei a assistir uma série no YouTube chamada A Chegada. E naquela ocasião, eu ainda era protestante, né? Salve Maria, seja bem-vindo ao nosso canal Ranieri Lima. Esse vídeo era para eu fazer no professor Ranieri Lima Geek. Mas, como já fui perseguido na internet, já tive canais perdidos por causa desse tema, então resolvemos colocar aqui, que é um canal que trata sobre algumas coisas que eu preciso trabalhar aqui com vocês. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative as notificações. Então é o seguinte, o que fala A Chegada? Esse vídeo já foi apagado várias vezes na internet. É um vídeo realmente que chocou muita gente, principalmente no período que eu estou falando de 2012. Eu mesmo tive muito trabalho para assistir os 34 episódios. E quando foi lançado essa série, foi até um colega meu que me emprestou o pendrive dele para que eu assistisse sobre isso. Eu sabia que sempre tive interesses teológicos de diversos temas. E aí nós vamos trabalhar com esses temas. Então o que eu vou fazer no vídeo de hoje? Nós vamos falar sobre a parte 1 até a parte 10 desse documentário que já tem um certo tempo. E quero que vocês observem o nível de idolatria que existe sobre escatologia bíblica, que é um tema que era para levantar, que fazer as pessoas reavivarem a fé deles, mas infelizmente não é esse o objetivo. Acabam criando a filosofia do medo. Aliás, eu estava vendo o senhor Caio Fábio falar que a Igreja Católica que inventou o inferno. Eu não acreditei que um homem que conhece teologia como Caio Fábio fale uma bobagem dessa. E claro, existem sim mecanismos de usar o inferno para dominar pessoas, mas isso não é oriundo da Igreja Católica. Pelo contrário, se prega muito sobre o purgatório para que as pessoas possam ter a oportunidade de se salvar, de buscar a salvação em Cristo Jesus. Então, antes de começar esse tema, eu quero propor que você reze uma Ave Maria comigo agora, para que a gente venha entrar nesse tema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá. Então, primeiro, o tema começou a trabalhar sobre um homem, e aí cria-se um monte de teorias. Vamos lá. Um homem que deu origem a um filme, pega fatos verdadeiros. Quem é esse homem? Aleister Crowley. Aleister Crowley, que aparece no álbum dos Beatles, aquele Sgt. Pepper, alguma coisa assim. Ele aparece, inclusive, e conta o histórico dele, a biografia dele, sobre o desenvolvimento dele com várias coisas, né? Não vou colocar aqui nomes, porque se você toca o nome de alguma instituição, você também corre risco de... Mas o que é claro, que está lá no Wikipedia, é que a OTO foi criada pelo Aleister Crowley. E claro, um filme baseado nas teorias de Aleister Crowley, foi criado. E esse filme, ele está inclusive entre os filmes que foram um dos piores filmes da história do cinema para ser gravado, inclusive traumatizando perpetuamente
a atriz Judy Garland. E é curioso você observar isso, que é o filme O Mágico de Oz, de 1939. E detalhe, esse filme, ele passou, era tipo tradicional, ele passa sempre na virada de ano, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, no Brasil. Era tradicional. Eu vi e revi esse filme várias vezes, principalmente na minha infância. Claro que depois de adulto, não assisti esse filme. E o que choca é que esse documentário, ele faz questão de trabalhar em cima de pontos de contato, de, como é que a gente pode dizer, de mensagens subliminares, e apela bastante para isso. Não estou negando o efeito do filme Mágico de Oz, mas que muitas vezes, por causa de provar uma teoria da conspiração, você acaba entrando numa idolatria apologética voltada à escatologia bíblica, onde você cria um quebra-cabeças imaginário, ou como um tema que popularizou-se, o tal do xadrez 3D. E não é por aí, tá certo? E claro, trabalhando temas que são tidos e são tratados aí fora como temas de conspiração, teorias de conspiração, como principalmente o tema Nova Ordem Mundial, que é um tema que é trabalhado nos livros de história pós 1992. Mas vamos lá. Ele prepara o terreno para a série, sugerindo que a humanidade é controlada por forças ocultas. E que essas forças ocultas são baseadas no Aleister Crowley. E claro, há um controle a eventos históricos. Então, qual é a ginástica mental que é feita nesse documentário? É ligando os pontos do filme, da produção do filme, de 1939, que pegam um remake do filme, e que esse remake ele vai estar ligado à destruição das Torres Gêmeas. É bem louco, mas tenho que confessar que para o meio protestante isso foi bastante detalhado e trabalhado para chocar o povo protestante, que vai ver aquilo como verdade. Agora, onde não é a verdade? Quando você precisa maquiar para poder provar que aquilo é verdade, ela por si só é mentira. É claro que tem os pontos são impressionantes. A engenharia que se coloca em torno desse vídeo é impressionante. Eu mesmo fiquei muito assustado com esse filme. Com esses documentários, como eu disse, foi muito difícil para mim para assistir esse documentário de Spirit TV Online. Aliás, tem que dar parabéns. Então, é um vídeo muito bem editado. É um vídeo bem longo, né? Bem longo e bem antigo. E, inclusive, tem material falando desse vídeo no meu canal principal. Tem, porque eu fiz, durante muito tempo me dediquei a estudar isso. E aí, hoje eu estou desdizendo aquilo. E aí, para completar, claro que tem que ter o aspecto político. E aí, ligavam todos os eventos ao George W. Bush. E aí liga a questão das 13 famílias. E, claro, vai se encaixar mais lá na frente ao movimento Zeitgeist. Mas vamos continuar aí. No episódio 2, ele fala sobre a nova ordem mundial estabelecida, revelada pelo filme. Então, ele vai dizer que a origem da nova
ordem mundial, ela se origina no discurso de George H.W. Bush em 1991, com os documentos como Silent Weapons, Quiet Wars. Organizações implicadas, conspirações envolvendo grupos como o Clube Bilderberg e a Comissão Trilateral e o Conselho de Relações Exteriores. E mais, o Pentágono. Não está aqui no roteiro, mas eu lembro muito bem do documentário. O Pentágono. Inclusive, chegaram a botar em xeque, o número de emergência, 911. O número de emergência que usa números cabalísticos, de acordo com o estudo feito pelo pessoal do TV Spirit Online. Então, há um esforço sobrenatural para maquiar, para dizer que aquilo é verdade. Qual o objetivo dessas organizações e do discurso de nova ordem mundial feito pelo George W. Bush, H.W. Bush, tá bom? Controle econômico político global, redução da população, vigilância total e centralização do poder. E aí, o que eles pegam? Inclusive, meus amigos, toda vez que a gente recebeu contra-ataques aqui nesse canal, contra-ataques evangélicos, inclusive, graças a esses contra-ataques, houve uma queda brusca no nosso canal por perseguição religiosa. Tá certo? Perseguição religiosa. Que pessoas que poderiam estar assistindo o pastor deles, mas que preferem prejudicar o meu trabalho. Então o que acontece? Há teorias de controle econômico e político global, redução da população, que é uma teoria que é muito batida, tá? Principalmente naqueles monumentos que lá de Geórgia, né? Aqueles monumentos que falam lá. E aí tem a questão da vigilância total, que é baseado no olhar panóptico de Michel Foucault, no escrito do Michel Foucault, e também que é tratado de forma folclórica nos livros do J.R. Tolkien, como O Olho que Tudo Vê, que também é trabalhado nos originais da Revolução Americana e da Revolução Francesa. O lance do olho que tudo vê. E aí trazem as ligações com a maçonaria, que ao meu ver, não cabe uma discussão. E trazem tudo isso para alertar e botar um medo da nova ordem mundial está aparecendo. É claro que existem muitas coisas que estão acontecendo, mas nós não precisamos criar espantalhos para brigar, porque já temos um inimigo, e esse inimigo está à solto. Não precisamos de mais alardes. Isso não é o Evangelho de Cristo. O alerta foi dado por Cristo, mas não para vivermos uma idolatria do Apocalipse, mas para nos apegarmos a Cristo. Aquele que é santo, se santifique-se mais. Aquele que é pecador, peque cada vez mais. Para que nós nos apeguemos ao Cristo. E apegar-se ao Cristo no Apocalipse é olhar para Apocalipse 12 também. E que muitos idólatras do Apocalipse negam. Também existe uma negação, Apocalipse 3:20, quando fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que é uma clara evidência ao castelo interior, que é um ensinamento profundo, que começa na escada de Jacó, com São Bento,
Aí vem Santo Agostinho, e vem São Bernardo, e vem outros, São João Clímaco. E Santa Teresa d'Ávila encerra esse ensino com chave de ouro. E uma pessoa que seguia os passos de Santa Teresa d'Ávila, como Santa Teresinha de Lisieux, seguia os passos. Então, as pessoas deixam de seguir esses passos que são determinados pelo Evangelho de Cristo, que são relatados pelo Apocalipse de São João, para viver uma idolatria do Apocalipse. Fecha a Bíblia na parte do Evangelho e mantenha a Bíblia aberta nos achismos de interpretações adventistas, de interpretações, às vezes até da Batista, a respeito do Apocalipse. Onde se cria aquilo que os pastores adventistas falam como verdade. E a Bíblia deixa bem claro que pelos frutos os conhecereis. E o João é o mesmo João que recebeu Maria com sua mãe. O mesmo João que escreveu o Apocalipse e que é revelado a ele a imagem de Nossa Senhora descendo do céu, indo para o deserto, fugindo do dragão, para chegar a um tempo oportuno, esperando aquilo que foi dito lá nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, que fala sobre o coração imaculado de Maria triunfará no final. Então são coisas, se acusa de idolatria, pessoas que vivem na idolatria. Pessoas que vivem na idolatria acusam-nos de idolatria. Nós somos proibidos de amar Nossa Senhora. Nós somos proibidos de amar a Mãe de Jesus. E aí começam a fazer, além disso, começa a criar, trazendo uma teoria que vem lá de Dan Brown, transformando isso numa verdade teológica, que é o lance do Illuminati. Vamos lá, vamos continuar aqui. Episódio 3, a Sociedade Secreta dos Illuminati. O que é verídico nessa história? É o que o ChatGPT está me contando aqui. A fundação dos Illuminati, da Baviera, acontece em 1776 por Adam Weishaupt. Sua suposta dissolução e alegações de sua continuidade em segredo. E aí fala sobre isso no documentário, principalmente acerca dos Illuminati. A influência na cultura popular. E aí traz os lances das teorias levantadas pelo Crowley no livro do Crowley, né, que é o livro da lei. E aí traz a lei de Telema, falado incessantemente no livro, e postando fotos do bode de Mendes, e postando fotos de Baphomet, dizendo que existe uma ligação entre o Cristo, a imagem do Cristo que mostra o seu sagrado coração, a Baphomet. É um escárnio absurdo, sem precedentes. Porque eles toleram o satanismo. Inclusive, eu fiz vídeos na internet, fui bloqueado por causa disso, dos 9 mandamentos do satanismo e que os protestantes seguem à risca. Vá lá no Wikipedia e pesquise. Vá lá e veja se eu estou mentindo. Os 9 mandamentos do satanismo. Vá lá. E você vai ver se não acontece isso na sua igreja. Eu fiz denúncias aqui, na época ainda era protestante. Tá certo? Então vamos lá.
Acredita-se que os Illuminates influenciam governos, instituições financeiras e até a indústria do entretenimento. Não estou discutindo se isso aqui é verdade ou mentira. Mas eu estou dizendo que não é esse o papel do evangelho. Se você quer fazer uma escatologia bíblica, com objetivos, com trajetórias, não é esse o objetivo. Quando se prega uma coisa dessa. Você quer ludibriar pessoas, enchendo-as de teoria da conspiração, para poder gerar seguidores. Hoje são seguidores de Instagram, de YouTube, do que for. Mas na época eram discípulos que era exaustivamente trabalhado pelas igrejas. Principalmente as igrejas adventistas. Principalmente a igreja do Senhor Apóstolo Valdemiro Santiago. Que foi por intermédio dele que veio, da igreja dele que veio esse documentário. Pelo menos aqui em Manaus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O episódio 4, ele fala sobre o controle da religião. Que há um esforço para criar uma religião que controle tudo. Na verdade, o controle, que não é discutido aqui, o controle, ele tem um nome, ecumenismo. Mas ele diz que é o catolicismo que faz isso. O catolicismo está sofrendo com isso. Mas o catecismo, mais a tradição católica, mais o magistério da igreja, nos blinda desses ataques. Tem muita gente na igreja católica, os católicos de BGE estão sendo imensamente bombardeados por esses cidadãos. Por essa religião ecumênica bonita que vira todo dia, aparecem canais católicos denunciando pessoas que estão forçando o ecumenismo na igreja católica. E é a igreja mais perseguida de longe. Por que a igreja é mais perseguida de longe? Porque é a igreja que prega a verdade. Se a igreja protestante ela é tão verdadeira, por que a mais perseguida é a católica? Me responda. Eu sempre quis saber disso. Me responda você, porque eu nunca descobri. Por quê? Se a igreja evangélica é tão primorosa, é tão perfeita, por que a igreja católica é a que é a mais perseguida no mundo inteiro? Por que são os católicos que morrem em países aí? Por que não são os protestantes? Engraçado, porque são enviados para muitos países do mundo vários e vários missionários protestantes. E por que são os católicos que morrem lá fora? Essa é a pergunta. Então, culpar a Igreja Católica, transformar a Igreja Católica num espantalho que é usado incessantemente nessa série, é realmente um absurdo. Vamos lá. Manipulação por líderes religiosos, profetas falsos. Aí falam de seitas, tá bom? A discussão sobre figuras contemporâneas e históricas consideradas como desviando das pessoas da verdade, com esses líderes influenciam negativamente seus seguidores, muitas vezes em busca de poder pessoal ou riqueza. Análise das profecias falhadas e as táticas usadas para manter a credibilidade. Né? A gente viu o festival de teorias do mundo acabar. Muitas. Porque não é esse o foco do evangelho. O foco do evangelho não é descobrir o dia que Jesus vai voltar. O foco do evangelho é você buscar Jesus enquanto ele está aqui no nosso meio.
no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia. Buscar Jesus nesses momentos, enquanto Ele está com a gente. E porque Ele falou, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, claro, tentar descobrir quem é o anticristo. O próprio documentário bota ali George Bush, bota ali a Prince William, usando como referência o Rei Leão. Porque o Rei Leão, realmente, o Rei Leão, ele tem um peso teológico muito grande. O Rei Leão. Os livros da patrística não tem efeito nenhum. Agora, Indiana Jones, quando fala da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança vai descer do céu, que nem o Indiana Jones falou no filme do George Lucas. Que o anticristo foi falado no filme do Rei Leão. Porque a Disney já sabe quem é o anticristo. É patético. É ridículo. Não é esse o objetivo do evangelho. Não interessa quem é o anticristo. Quem interessa, você está mais preocupado em buscar quem é o anticristo e descobrir quem é Cristo. Você já descobriu quem é Cristo? Quem é Cristo? Porque muitos Cristos... O próprio Jesus falou lá que vários Cristos iriam aparecer dizendo, eis o Cristo, aqui está o Cristo. Quem é o Cristo? Você tem buscado quem é o Cristo? Ou você está querendo saber se o Vladimir Putin é o Cristo, o anticristo? Quer saber se o Macron é o anticristo? Porque eu já vi, eu estou falando aqui nomes que o pessoal fica falando. Eu não acredito. E não quero acreditar. Porque não é esse o intuito do evangelho. Não, você não está num filme de teoria da conspiração tentando descobrir quem é o anticristo. Você está buscando virtudes para se tornar um varão perfeito. Porque quando Jesus chegar aqui, eu estou pronto. Jesus vai me tornar pronto. Então, essas vindas, aí vamos entrar para saber quem é o anticristo. O anticristo, ele vem mediante uma agenda. A briga de um católico pela agenda é para a proteção da sua própria família. Não é por teologia. Se você acredita que é por teologia, você está errado. E aí tem a questão da agenda oculta, que eu falado aqui. Tudo planejado por guerras, crises econômicas, ataques terroristas. E existem momentos, por exemplo, a teoria suja é do movimento Zeitgeist. E que é bombardeado. E que é falado em exaustão. Só que eles próprios concordam com muita coisa que os Zeitgeist fala. Então, eles não enxergam o nível de idolatria que há por trás desse documentário. E por isso que muitas vezes que eu coloquei isso no YouTube, e que eu peço desculpa desde já, eu fui bloqueado. Porque é uma bobagem sem tamanho. Tecnologia e controle, né? Meu Deus. E agora que você está usando inteligência artificial, eu tô gravando vídeo, o chat GPT está aqui na minha frente. E aí, de novo, usando como fontes teológicas, Exterminador do Futuro. Principalmente, aquele filme IA, Inteligência Artificial, Matrix, que é usada a exaustão como fonte teológica. Gente do céu! E sabe o que é pior? Como é que eu não enxergava isso? Desde quando Matrix é uma fonte teológica?
Desde quando? Manipulação da mídia existe. Não vou dizer que não existe. Existe. Mas é como eu disse para você, não é o foco do Evangelho. O Evangelho não está focado nisso. Você descobrindo todo o esquema de manipulação da mídia vai mudar alguma coisa? Não vai. O que você pode fazer é orientar a sua família. E aí fala aqui sobre controle corporativo, técnicas de propaganda, censura e desinformação, críticas. Quando há uma enxurrada de críticas, e vão usar. Mas, no fim, todos aqueles que pregam sobre isso estão dentro do sistema. Você está me entendendo? Eu vi muitas coisas. Eu só falaria o que eu vi num podcast, numa entrevista. Aqui eu não falaria, porque não vale a pena. Se me chamarem, me perguntarem, eu vou falar com o maior prazer. Me chamar para um Google Meet, eu falarei sem problema nenhum. Coisas que eu descobri. Muitas coisas eu descobri. Muitas coisas que eu tive contato dentro do protestantismo. E aí, há um incentivo a despertar, a conscientizar. A gente vai preparar, que a gente falou do 1 ao 10. Eu vou preparar para falar dos outros, tá? São 34. São 34. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e agradecemos esse vídeo e honramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Salve Maria.